Tá bom. Obrigado pelo menino, né, Moledo? Cada ano que passa, a calvície avança e cada vez mais falam que eu tenho mais de 40 e não mais que 30, né? Bom, primeiramente dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Eu sou Vinícius Reguiante. Eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, mas lá na UFSC a grande maioria dos meus professores são engenheiros civis, então eu estudei concreto, fiz resistência dos materiais, tive que aprender bastante coisa aí de engenharia civil e também trabalhei muito na área de infraestrutura. Trabalhei com rodovia, trabalhei com barragem, tive muito chefe de engenheiro civil, então eu consigo falar um pouco da língua de vocês. Mas obviamente que é uma honra para mim, né, estar aqui, ter essa oportunidade de tentar apresentar alguma coisa de inovação e novidade para vocês. Fazer uma saudação para os colegas de Santa Catarina, estou vendo o Daniel aí, viu, Denis, pessoal da Câmara da Civil, seu conselheiro suplente lá também. Enfim, sem mais delongas, pessoal, eu fui convidado aqui pelo Ladaga, né, presidente Ladaga, quero agradecer ele também, para tentar provocar vocês sobre a potencialidade da gente começar a adotar essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia da rotina de engenharia de vocês. Então, já que eu estou num público de engenheiros, eu fico bem à vontade para trazer um conteúdo bem técnico. E eu vou tentar ser bem rigoroso aqui para explicar para vocês, afinal, o que é a inteligência artificial generativa, esses modelos que a gente está tendo contato atualmente. Bom, na prática, hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, o que vem na cabeça da gente é o ChatGPT. Então, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado na área de inteligência artificial, usando modelos de aprendizado de máquina, redes neurais. Esse é um conhecimento que existe há algumas décadas, mas o que massificou mesmo é o conceito de inteligência artificial generativa, que são esses modelos que conseguem escrever textos com qualidade, coerência, que parece que foi um humano que escreveu, né? E quando ele foi lançado, de fato, lá em 2022, foi isso que aconteceu. De repente, nós tínhamos lá uma ferramenta computacional que escrevia textos. E aquele texto tinha uma qualidade tão boa, tinha sentido, significado, tinha ortografia, tinha coerência, conjugava verbo, corrigia concordância, que aquilo pareceu inteligente. A grande verdade, pessoal, é que eu vou falar para vocês que vocês não devem acreditar nesse papo de que o modelo é inteligente. Não existe inteligência artificial. Existe um grande modelo preditivo que foi treinado com uma grande quantidade de dados por humanos muito inteligentes, e esse modelo tem uma grande capacidade de prever quais são as próximas palavras de uma sequência de textos. E ele faz isso com tanta qualidade, tanta precisão, que um desavisado realmente acha que aquilo é inteligente. Mas a primeira objeção que a gente tem que quebrar aqui é que, bom, um público seleto desses sabe diferenciar de fato o que é ser inteligente, né? E é só um nome comercial. Não existe inteligência no sentido estrito, né? Do que a gente entende por inteligência, não existe inteligência artificial. Existe um grande modelo matemático que consegue prever textos, né? Então, rapidamente, né? Até os anos 2000 e mais recentemente, quando a gente falava de inteligência artificial, a gente estava falando de grandes modelos matemáticos que conseguiam trabalhar com números. Então, nos modelos mais recentes, a gente conseguia submeter para o modelo uma série de dados históricos de uma forma que ele conseguia criar as correlações e descrever funções matemáticas que poderiam prever situações futuras. Mas, no fundo, era sempre matemática, estatística, probabilidade. A grande questão era, como é que a gente vai fazer o modelo entender um texto? Né? Linguagem natural. Quando a gente fala de linguagem natural, essa linguagem que a gente está falando e que nós entendemos, né? No português, no nosso dialeto, usando nossas gírias. E como é que a gente explica isso para o computador? Vocês sabem muito bem que o computador é um equipamento que está acostumado a trabalhar no formato binário, né? Tudo é 0 e 1 para o computador.
Então, como é que a gente vai fazer para o modelo entender textos? Isso é um desafio que está dentro do campo do conhecimento do processamento da linguagem natural. Isso é um campo da inteligência artificial que estuda formas de fazer com que os computadores entendam a linguagem natural. Se eu falar para vocês aqui, qual o significado da palavra manga? Quem que dá um chute aí? O que é manga? É bom falar com engenheiro por causa disso, né? Dependendo do lugar que eu estou, o pessoal fala, manga é uma fruta, né? Se eu estiver no meio de costureiros, de alfaiates, eles vão falar, não, manga é a peça da camisa que eu ajusto, né? Fluxo de água, ó, que interessante, esse exemplo eu não conhecia, mas eu vou começar a usar. Então, como é que eu explico para o computador que manga vai ter hora que é fruta e manga vai ter hora que é manga de camiseta? Isso é só um exemplo, né? A gente poderia pegar aqui outras palavras, né? Papel. Tem hora que papel é o papel mesmo, físico, né? Tem hora que é o papel que está sendo interpretado. Então, a semântica das palavras é um grande desafio, né? Essa ambiguidade. Então, como é que a gente ensina para o modelo matemático que existe contexto, que as palavras soltas ali não são uma distribuição aleatória de palavras. A ordem que elas se posicionam tem um porquê. Se eu começar a falar aqui sobre indústria têxtil, e em determinado momento eu falar a palavra manga, vocês vão saber que eu estou falando da manga da camisa. Se eu tiver num congresso de agronomia de fruticultura, e eu falar a palavra manga, vocês vão saber que é a manga fruta. Então, o nosso cérebro cria essas conexões, cria esses contextos, né? O meu enteado, minha esposa está aqui, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Meu enteado não precisou estudar português para aprender a conjugar verbo. Ele ouve a gente falando, ele fala, bom, se eu fui passear, e quando eu falo nós fomos passear, ele tem total condição de entender que outros verbos têm singular e plural, e nunca foi ensinado formalmente para ele na aula, né? Capacidade que o cérebro tem de criar essas conexões e associações. E, incrivelmente, a gente conseguiu fazer isso com o computador. Eu vou tentar mostrar para vocês como que isso foi feito. Na prática, pessoal, um modelo de inteligência artificial generativa é uma grande calculadora de textos. Simplesmente isso. Como toda calculadora, ela faz operações matemáticas. E como que eu vou fazer operações matemáticas com textos, pessoal? Bom, o melhor palpite que acho que vocês me dariam é: vamos transformar os textos em números. Mas antes de explicar isso, né, vamos fazer um exercício aqui de previsão de palavras. Exercícios muito simples, né? Se eu colocar uma foto de um cachorro aqui, está todo animado, quem fez meu curso quarta-feira não vale responder, hein? Vocês já viram esse exemplo. Se eu colocar uma frase assim, levei meu cachorro para, quem chuta qual que é a próxima palavra? Passear, né? Ou seja, 99% das pessoas falaram passear. O modelo de inteligência artificial faz isso, tá? Ele foi exposto a tantos textos que ele viu esse padrão se repetir. Falou, bom, levar o cachorro para algum lugar geralmente é passear. Então, a tendência é que ele estabeleça que a próxima palavra seja passear. Agora, se eu mudar o contexto, antes de falar que eu levei meu cachorro para algum lugar, eu disse, o meu cachorro está doente. Levei meu cachorro para... Vocês concordam que mudou o contexto? E dificilmente vocês vão levar um cachorro doente para passear? Para onde que vocês levariam esse cachorro agora? O veterinário. O contraste da cor ficou ruim ali, né? Mas todos vocês nem precisariam escrever, né? E assim, aqui eu estou dando o termo técnico, né, do que seria um médico de cachorro. Mas o modelo, inicialmente, ele escreveria isso. Ah, se o cachorro está doente, um humano, quando está doente, vai para o médico. Um cachorro vai para um médico de cachorros. Em determinado momento, o modelo aprendeu que médico de cachorro é veterinário também. Meu cachorro está peludo. Levei meu cachorro para... Aí, ó. Aqui eu usei um exemplo ruim. Eu coloquei pet shop, mas pet shop é muito genérico, né? O melhor seria banho e tosa, levei para o tosa. Então, eu até preciso mudar esse exemplo. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia, né?
No fim das contas, o que o modelo faz é isso, prever as próximas palavras de uma frase, dado o contexto. Agora, como que o modelo faz isso? Eu quero perder um tempinho aqui explicando isso para vocês, porque eu tenho certeza que vocês, engenheiros, estão acostumados a fazer coisas muito difíceis, complexas, cálculos, dimensionamentos. Quando vocês entenderem esse conceito aqui, tudo vai ficar mais claro e vocês vão saber exatamente como é que dá para utilizar isso no trabalho de vocês. Então, são 3 elementos que eu quero explicar aqui com alguns detalhes, e quando vocês juntarem tudo isso, vocês vão compreender com mais facilidade como é que é essa mágica, né, que o ChatGPT faz quando ele prevê textos. Então, são os embeddings, que na verdade são vetores incorporados, já vou mostrar isso. Os transformadores, que é o algoritmo que trabalha o contexto e faz as operações entre matrizes matemáticas para prever qual é a próxima palavra. E um mecanismo, camada de atenção. O que são os embeddings, pessoal? Na prática, aquilo que eu estava conversando com vocês. Como é que eu vou dizer para o computador que as palavras têm sentidos diferentes? Melhor, como é que eu vou transformar palavras em números? A melhor sacada que os engenheiros tiveram, os engenheiros de computação, foi transformar essas palavras em representações vetoriais. E essas representações vetoriais estão posicionadas em campos dimensionais semânticos. Quando a gente faz isso, a gente consegue, com o posicionamento desses vetores, estabelecer, quanto mais próxima a palavra da outra estiver, são palavras que, no mesmo campo dimensional, são palavras que têm semelhanças semânticas. Quanto mais distantes esses vetores estiverem, menos semelhanças semânticas eles têm. Mais que isso, se eu tenho vetor, se eu sei fazer cálculo de matriz, se eu fizer uma operação matemática entre esses vetores, eu consigo descobrir outros significados. E isso, assim, é uma coisa que é realmente fantástica, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem algumas representações, né? Num campo dimensional de gênero, a palavra homem e rei, no mesmo campo direcional, eles vão estar no mesmo sentido, né? Já rainha e mulher vão estar em outro. Se eu fizer, pessoal, a seguinte operação matemática, se eu pegar o vetor rei, subtrair o vetor homem e somar o vetor mulher, o vetor resultante vai estar muito próximo do vetor da palavra rainha. Então, essa é a grande sacada que o modelo conseguiu fazer. Distribuiu essas 50 mil palavras em milhares de campos dimensionais, seja eles de substantivos, de verbos, de cores, do que vocês podem imaginar. E uma vez que essas palavras estão posicionadas ali, eu consigo fazer essas operações matemáticas me darem resultados. Lembram do conceito de calculadora de textos? É isso aqui. Eu queria ter trazido o programinha mesmo para a gente fazer alguns exemplos, mas se a gente dá para fazer uma brincadeira com um engenheiro especializado em alguma coisa, médico, dá para pegar, por exemplo, se eu pegar Rússia menos Moscou e somar Brasil, o resultado vai ser Brasília. Então, vocês percebam, eu tirei a capital do país de Moscou e somei o país Brasil. Qual que é o resultado? A capital do Brasil, que é Brasília. Bom, se essa lógica de fazer a representação vetorial das palavras já existia há algum tempo, mas ainda não se tinha estabelecido uma forma de aproveitar o potencial disso para gerar textos. E aí, em 2017, se eu não me engano, os pesquisadores do Google pesquisaram o algoritmo transformador. GPT vem de Generative Pre-Trained, ou seja, pré-treinado, transformador. Transformador é o algoritmo que faz os cálculos com todas essas matrizes vetoriais. Então, o modelo é pré-treinado com essas palavras e os pesos, as probabilidades de cada palavra se combinar estão dentro desse modelo. E o transformador é o que faz essa mágica acontecer.
aqui é só uma representação disso, né? Mas essa frase aqui que está em inglês, por trás dela, nós temos uma sequência de diversos cálculos matriciais, onde cada próxima palavra está sendo prevista tendo com base um modelo de probabilidade. Nesse caso aqui, eu não coloquei o vídeo, mas, nos tempos atuais, o pensador mais inteligente de todos os tempos ele vai preencher aqui, sem dúvida, Einstein. Então, o que o modelo faz? Ele vai calculando quais são as probabilidades da próxima palavra ser Einstein. E aqui é só uma representação de como que ele faz isso. Nós, com o nosso cérebro, aqui tudo bem que tem um viés, né? Alguém poderia falar que foi um outro pensador, um outro físico, um outro inventor, mas o modelo aqui, do jeito que ele foi treinado, a melhor resposta que ele vai dar é isso, que o pensador mais inteligente de todos os tempos foi o Einstein. O mecanismo de atenção, que é aquele terceiro elemento que eu falei. Bom, nós conseguimos colocar todas as palavras em campos vetoriais, nós sabemos fazer operações matemáticas com esses vetores, e fazendo essas operações, eu consigo prever as próximas palavras. Porém, se eu simplesmente prevejo a próxima palavra, eu posso perder o fio da meada e esquecer o contexto anterior. Então, para a coisa realmente ficar boa, foi inserido um contexto desse mecanismo de atenção, que basicamente, assim, se a gente fosse simplificar, o que ele faz? O algoritmo fica indo e voltando em todas as palavras para garantir que aquelas relações têm sentido. Para que eu, daqui a pouco, se eu prever a palavra Einstein, eu não comece a falar de jogo de futebol, por exemplo. Ou se eu falar, acho que tem um exemplo aqui. Por exemplo, essa frase aqui vai ser boa de fazer com vocês. Eu tenho duas palavras para preencher aqui. Ou algum trabalhador, algum profissional, projetou uma obra de arte daquela. Se eu colocar o artista, ele projetou uma obra de arte daquela exposição. Certo? Que eu acho que a maioria dos leigos falariam isso. Agora, se eu estivesse num congresso de estradas, de rodovias, é muito provável que as pessoas falem, não, o engenheiro projetou uma obra de arte daquela rodovia. Né? Se a gente fala obra de arte no público leigo, ninguém vai saber que a gente está falando, né, do dispositivo de rodovia. Então, é isso que o mecanismo de atenção, que aquele componente do modelo faz. Ele se certifica de que o contexto está sendo observado e que as palavras não estão sendo dispostas de uma forma meramente aleatória, ou que faça mais sentido, enfim, estético, né? E quando o modelo, apesar dele ter todos esses elementos, apesar dele ser muito bom em fazer isso, ele não é perfeito. E o que acontece quando ele perde esse fio da meada, a gente chama de alucinação. Vocês já devem ter visto falar aí de juiz, advogado, usou o ChatGPT para escrever sentença, e o ChatGPT inventou lá uma jurisprudência que nunca existiu, inventou um tribunal de uma comarca que nunca teve, citou um juiz que nunca existiu, e a excelência lá, o juiz não revisou a peça, disse que foi o assessor dele que escreveu, e publicou uma sentença com uma jurisprudência inexistente, né? Isso é porque eles usaram o ChatGPT. O ChatGPT é tão bom, ele parece tão inteligente, que o juiz nem questionou. Agora imagina a autoestima, né, do juiz. Tão inteligente, precisou estudar tanto, está confiando num equipamento de computador que ele colocou algumas palavras ali e já fez o trabalho dele, né? Eu gosto de falar isso para deixar vocês muito tranquilos, tá? O modelo não foi treinado para ser engenheiro, ele não vai substituir nosso trabalho, mas ele pode ajudar, e ajudar muito, a gente a fazer as tarefas aí não tão nobres do nosso dia a dia. Bom, os meus alunos de quarta-feira já conhecem esse caso, mas eu quero saber se alguém aqui, que não fez minha aula quarta-feira, se vocês lembram da tragédia ambiental no Rio Pitangueiras. Bom, eu fico muito feliz que vocês não lembram, porque ela nunca aconteceu. Só que o que acontece? O ChatGPT, com toda a assertividade
disse para mim que aconteceu, e disse que foi um caso muito emblemático. Alguém já ouviu falar no município de Joaquim Ferreira, no estado de Figueiras, do Brasil? O ChatGPT, para ele, existe. Escrevi ali, ele falou, não, sim, aconteceu mesmo. Um caso de derramamento de óleo na bacia do Rio Pitangueiras marcou um ponto crucial na luta ambiental daquela comunidade. Quem já ouviu uma narrativa parecida com essa? Não no Rio Pitangueiras, né? Mas já ouviram em outros rios. Então, o que o ChatGPT pensou? Bom, o Vinícius está falando comigo aqui, ele está lembrando de um caso. Eu não lembro muito bem desse caso, mas eu já ouvi uma história parecida com essa. Se ele está me dizendo que aconteceu, porque eu escrevi ali para ele, né? Que aconteceu. E que foi nesse município, e que foi um caso emblemático para aquela luta ambiental, eu vou ajudar ele a continuar esse texto. E ele escreveu para mim. Falou sobre os principais pontos, a causa do derramamento, o impacto ambiental, quais foram as consequências para aquela comunidade, qual foi a resposta de remediação, mobilização comunitária. Esse evento pode ter sido servido como catalisador para a mobilização da comunidade. Aquele acidente ambiental que uniu aquela comunidade, pessoal. Aumentou a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais e pode ter levado à criação de políticas mais rigorosas de proteção ambiental. A gente já ouviu, né? Essa história aí, quantas vezes, né? Aí eu fui além. Eu estava participando de um evento outro dia, eu sou formado em Direitos também, e estava num público de pessoal do Direito, tinha um procurador federal nessa palestra, da área de meio ambiente. E eu mostrei esse exemplo, ele foi ficando assim, né? Deu risada também. Aí eu apontei para ele, falei, doutor, eu perguntei o que o Ministério Público fez no caso. E o ChatGPT respondeu. Qual foi o desfecho desse caso? O que fez o Ministério Público? Aí ele falou, o desfecho envolveu uma série de ações coordenadas pelo Ministério Público e outras entidades governamentais e não governamentais. Percebam? Então, qual que é o ponto aqui? É um texto muito bem escrito, muito bem elaborado, mas ele nunca aconteceu. Ele caberia num livro de ficção, não num trabalho sério de estudo ambiental. Estou com o colega Felipe Engenheiro aqui também, ó, esse é um exemplo bacana para a gente não usar, né? E aí eu ainda brinquei com o procurador. Falei, doutor, eu quase perguntei quem foi o procurador do caso, mas eu achei melhor não. Vai que ele dá o nome de alguém, né? Enfim. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, tentando trazer engenharia civil. Eu achei que ele foi mais comedido. Eu mencionei o colapso do edifício Areias. É simbólico falar, né? Um edifício colapsou no município de Presidente Joaquim Rodrigues. Alguns de vocês já devem ter ido para lá, né? Um município bacana, bonito. Foi um caso emblemático de falhas e omissões da engenharia. Quem nunca ouviu isso em notícia de jornal? Causou aquela tragédia. E ele falou, o colapso do edifício em Presidente Joaquim Rodrigues realmente foi uma tragédia marcante, destacando sérias falhas e omissões no projeto, na construção ou na manutenção. Ou seja, pode ter sido qualquer coisa, né? Pode ter sido qualquer coisa. Eu senti falta dele falar do CREA, dizer que o CREA foi chamado, que o presidente do CONFER foi chamado para dar uma entrevista, que iam caçar o título do engenheiro. Enfim, incidentes como esse geralmente levantam questões importantes sobre os padrões de segurança, fiscalização e responsabilidade na engenharia civil. Olha uma palavrinha mágica aqui, pessoal. É crucial investigar. Quem já usou o ChatGPT aqui já deve ter reparado. O ChatGPT adora usar a palavra crucial, pessoal. Se vocês estão na dúvida, se alguém escreveu um texto para vocês e está escrito crucial, podem apostar, foi o ChatGPT. E sabe o que é o mais engraçado? No meu curso, quarta-feira, tinha um slide que estava escrito crucial. E eu tinha acabado de falar isso, acho que foi a Doralice, a esposa do Paulo, chamou minha atenção. Você fez isso no ChatGPT, né? E eu falei, poxa, eu dou aula de ChatGPT. Se eu não usar o ChatGPT para me ajudar a fazer PowerPoint, eu vou estar ensinando o quê, né? Vou estar sendo hipócrita. Bom, dado esse contexto aqui para vocês, senhores, a grande ideia até aqui era mostrar para vocês que, bom, realmente, o modelo é muito habilidoso, ele constrói textos muito bem,
E esses textos parecem ter sido escritos por alguém muito inteligente. Mas vocês viram que, para ser inteligente mesmo, ele deveria saber que não existe aquele município no Brasil, ele deveria saber que não existe aquele estado, né? Os modelos mais atualizados, eles estão vindo com algumas camadas de proteção para essas alucinações. As versões mais novas não vão cometer esse erro que eu mostrei ali. Mas ainda assim, pessoal, tomem cuidado para usar o ChatGPT para explicar conceitos ou fatos que vocês de fato não conhecem, né? Então, quem é professor vai ter muito aluno fazendo trabalho errado porque não está sabendo usar o ChatGPT. Não é? A gente está ficando fácil. Você, professora, já deve ter pegado muito desavisado, né? Aquele síndrome de estudante que faz em cima da hora, né? Isso aqui, na minha época de faculdade, isso aqui teria sido um perigo, teria, enfim. Então, o que eu quero falar aqui com vocês? O que realmente dá para fazer na engenharia? O modelo, então, não foi treinado para ser engenheiro, e isso não significa que é ruim. Ele até foi exposto a alguns conteúdos de engenharia, mas ele não é engenheiro. Então, a brincadeira que eu fiz no minicurso quarta-feira, se você perguntar o que é concreto armado, ele possivelmente vai te dar uma resposta coerente, assim. Mas, se a gente estiver escrevendo um artigo para o Congresso de Patologia, é melhor não usar o ChatGPT para explicar o que é concreto armado, né? O rigor ali, científico vai exigir mais. Então, nunca usem o ChatGPT para responder pergunta. Ele não é um oráculo. Você pode até perguntar quantas estações existem no ano. Você pode perguntar quantos planetas existem no sistema solar. Coisas assim triviais, né? A brincadeira que eu faço também. Pergunta se o Palmeiras tem mundial, vamos ver o que ele vai responder. Enfim, pergunta qual que é o melhor partido político, quer dizer, brincadeira, não façam isso, porque vocês podem se chatear. Não, eu nem arrisco, porque eu sou palmeirense, mas eu gosto de brincar, né? Tem mundial, né? E dependendo do público, é sempre assim. Alucinação, né? Mas tomarem cuidado com isso. Porém, o modelo, ele é facilmente ensinável. Você consegue dar exemplos para ele, você pode mostrar algumas coisas que você já fez, ele vai reproduzir aquele trabalho, e ele vai fazer isso muito bem. A gente fez alguns exemplos quarta-feira, muito bacanas. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês na sequência. Então, assim, organizar ideias, fazer resumos. Às vezes vocês têm alguns textos longos, fizeram anotações de reunião, vocês querem sintetizar algum artigo, usem o ChatGPT para isso. Vocês têm uma tabela de dados, fizeram algum levantamento de inspeção, dá essa tabela para o ChatGPT e pede para ele resumir. Ele vai fazer isso muito bem. Ele consegue, com muita qualidade, resumir informações, dados na forma de tabelas e resumir isso na forma de textos. Tarefas repetitivas, pessoal. Vocês não precisam mais ficar só copiando e colando o nome do cliente naquela proposta, sabe? Substituindo o preço, substituindo o prazo, substituindo qual que é a data. Pede para o ChatGPT fazer isso para vocês. Mostra o padrão de proposta que vocês têm e pede para ele substituir as informações que são relevantes. Ele vai fazer o trabalho muito melhor que vocês. Porque, assim, eu, quando era estagiário, eu trabalhava com plano municipal de saneamento e eu lembro que eu tinha uma tarefa de formatar os relatórios. E, assim, o engenheiro passava lá para mim 30 relatórios, diagnóstico de saneamento do município de Lacerdópolis, depois, diagnóstico de saneamento do município de Ponte Alta. E aí eu li aqueles documentos e de repente eu percebi que o documento de Lacerdópolis estava escrito Ponte Alta. Então, assim, era o mesmo documento e era só para ter mudado o nome do município. Obviamente que o engenheiro cansado, trabalhando com várias coisas, tendo que se preocupar especificamente com os dados daquele diagnóstico, não se atentou para corrigir o texto. O ChatGPT faz isso muito melhor que a gente. Ele não vai cometer esses erros humanos que a gente comete, de dar o Ctrl+C e Ctrl+V, esquecer de substituir algum trecho, né? Então, fazer propostas comerciais, relatórios de inspeção, relatório de medição de obra, é repetitivo, só muda
a execução, os quantitativos, o cronograma físico, tudo isso o ChatGPT pode fazer para vocês. E ele pode ir além. Quem trabalha aí com softwares de computação, mesmo o Office mesmo, Excel, Word, PowerPoint, o ChatGPT escreve muito bem scripts em VBA que automatizam relatórios, automatizam operações no Excel. Quem usa AutoCAD, mesmo Civil 3D, no BIM, ele escreve rotinas de automação para algumas tarefas. Eu dei um exemplo quarta-feira, às vezes vem um levantamento topográfico, um projeto de saneamento, eu preciso exportar uma tabela com as coordenadas de determinado elemento. Pedi para o ChatGPT escrever para mim uma rotina de automação, onde eu iria clicar nos elementos, e aqueles elementos que eu cliquei, ele ia exportar uma tabela para mim. Ele fez em minutos. Um trabalho que meu estagiário precisaria ficar clicando e pegando a coordenada. Estou dando um exemplo simples aqui, mas são coisas que o ChatGPT faz e faz muito bem. E aí, se vocês trabalham com modelagem, matemática, ou usam outros softwares mais complexos, o ChatGPT escreve código. Ele escreve código melhor que escreve texto, tá? Porque ele foi... Enfim, quem treinou eles são os cientistas da computação, eles não são bobos, eles ensinaram o modelo a escrever e fazer o trabalho deles, né? Então, ele vai ser muito bom em fazer isso. Eu recomendo que vocês testem. Vamos olhar alguns exemplos práticos aqui, para não dizer que vocês não aprenderam nada comigo nessa palestra. Eu dei um exemplo aqui, eu forneci um artigo do professor Carlos Tucci. Quem é da área de hidrologia sabe de quem que eu estou falando, professor Tucci do Rio Grande do Sul. E eu dei um artigo de umas 15 páginas para o ChatGPT, nesse PDF que está aqui, e eu pedi para ele escrever um resumo. Mas eu pedi para ele ser bem rigoroso. Pedi para ele escrever esse resumo se atentando a fazer pelo menos uma citação direta e algumas citações indiretas. E eu falei para ele, faça citações no padrão ABNT do Brasil. E falei que o texto pode ter até 6 parágrafos. E ele começou. O artigo de autoria do professor aborda de forma abrangente. E aí ele fala, citação indireta. Tucci destaca que a hidrologia, como ciência interdisciplinar, envolve o estudo da ocorrência, circulação e distribuição de água na Terra. Ok. Em determinado momento, ele fez uma citação direta. A hidrologia tem tido evolução significativa. Colocou a referência no formato, Tucci 2000, qual é a página. Eu não mostrei o exemplo aqui, mas no final eu pedi para ele escrever a referência para eu colocar no final do documento. E ele escreve no formato da BNT. Então, esse é um exemplo. Dê a fonte para o ChatGPT e ele vai fazer um texto bom para você. Agora, não peça, sem fornecer o material, não peça para ele escrever um texto sobre hidrologia utilizando a referência do professor Carlos Tucci. Ele pode inventar um artigo do professor Carlos Tucci, escrever alguma coisa e afirmar que o professor Carlos Tucci disse aquilo. Se você quer garantir que ele está usando aquela referência, forneça você mesmo a referência. Tudo isso, pessoal, envolve você controlar o que o modelo vai devolver para você. Isso é função direta do que você dá de entrada para o modelo. Um outro exemplo, minha empresa trabalha muito com licitação. E quem trabalha com licitação sabe, né? Tem uma parte burocrática chata, tem que ficar preenchendo formulário, tem que fazer aquelas declarações. Hoje em dia eu faço tudo com o ChatGPT. Então, eu dei o cartão CNPJ para o ChatGPT, ele pegou os dados da minha empresa e, na sequência, eu fui dando quais eram as declarações que ele tinha que preencher. Então, eu dava o modelo, ele já tinha os meus dados, ele devolvia para mim a declaração preenchida com os meus dados, com a data, etc. Depois eu só colocava isso no Word para imprimir. Esse exemplo aqui é muito legal. Tem algum engenheiro de segurança aqui? Bom, agora vocês vão ficar bravos comigo. Eu peguei uma foto, essa foto é diferente do curso de quarta-feira, meus alunos estão aí. Eu peguei uma foto de uma obra e falei para ele, você é um engenheiro de segurança de trabalho experiente e com base na foto anexada, eu quero que você faça uma descrição dos elementos de segurança que você identificou. Apresente pontos para serem corrigidos ou melhorados,
seja o mais detalhado possível. E ele tem uma grande capacidade de interpretar a imagem e dar uma resposta. Então tá lá, ó. Na foto anexada, podemos observar uma equipe de trabalhadores atuando em uma obra de construção civil. Com base na imagem, seguem os elementos. E ele vai listar os elementos aqui. Elementos de segurança identificados. Capacete de segurança. Ele percebeu na foto que todos os trabalhadores estão usando os capacetes de segurança, que é essencial para a proteção contra quedas, enfim. Coletes reflexivos. Ele também identificou. Os trabalhadores estão usando os coletes, que melhoram a visibilidade, especialmente importante em áreas de movimentação de máquinas. Calçados de segurança. Parece que todos estão usando os calçados de segurança. Luvas de proteção. Alguns estão usando luvas, o que é positivo. Contra abrasões, etc. E aí, pontos para serem corrigidos. Percebam, o ponto que ele chamou a atenção. Nem todo mundo está usando luva. Isso é um ponto que chamou a atenção dele, então ele coloca. Talvez seja bom observar isso. Proteção ocular. Ele disse que não conseguiu identificar se todo mundo está usando óculos de proteção, que são essenciais para proteção e etc. Que é um exemplo muito simples. Se vocês que são engenheiros de segurança, experientes, vocês têm o olhar de vocês para isso, vocês conseguem orientar o modelo a fazer e identificar isso. Daqui a pouco, vocês têm um assistente que vão na obra e faz um relatório fotográfico, você submete esse relatório fotográfico para o ChatGPT e você faz o seu relatório de engenharia de segurança. Óbvio, vocês não vão emitir RT de uma inspeção de um lugar que vocês não foram, né? Agora, para fazer um acompanhamento, funciona muito bem. Vocês não precisam se deslocar até lá. Manda o assistente, pega essas fotos e faz o acompanhamento. De novo, não é sobre substituir. O ChatGPT não vai assinar RT disso aqui, né, pessoal? Agora, vocês podem aproveitar esse trabalho aqui e poupar o tempo de vocês, né? Aquele exemplo que eu falei sobre usar o ChatGPT para escrever scripts, né, de programação. Esse exemplo a gente fez no curso quarta-feira. Eu tinha uma planilha de Excel lá que tinha 40 abas. E eu queria juntar todas essas 40 abas em uma. Quantas vezes vocês já não pegaram a planilha? Não sei se a do Sinap vem assim, mas enfim, às vezes manda para você várias abas e você quer juntar tudo numa coisa só. E eu pedi para ele fazer esse código para mim. E ele escreveu lá, ó. Quem já escreveu VBA sabe como é que é a linguagem de programação. Criou a nova planilha, definiu a primeira linha de destino, e a gente rodou esse script lá, e o Excel juntou todas as planilhas. E ele, inclusive, ensina, se você nunca fez isso, ele ensina. Bom, primeiro você clica lá na aba desenvolvedor, ou você aperta Alt F11, clica em inserir módulo, copia esse código, cola, manda executar. Então, ele dá o passo a passo. Bom, chegando aqui no final da nossa apresentação, eu queria dar 5 minutinhos de uma aula que eu dou no meu curso, que é para vocês, se estiverem usando o ChatGPT, o que eu considero elementos para você fazer um bom prompt no ChatGPT. O prompt é justamente aquele comando que a gente dá para o ChatGPT devolver uma resposta. Eu coloquei esse QR Code aí para vocês, pessoal, porque eu tenho um PDF, o pessoal de quarta-feira já viu, que eu trago esses elementos, esses exemplos. Então, se vocês puderem me mandar uma mensagem lá, eu envio para vocês esse material. Então, assim, quais são os elementos que eu entendo para a gente ter um bom prompt? O primeiro deles, é muito importante que vocês definam um papel. O que significa esse papel? Bom, vocês viram que no exemplo ali do engenheiro de segurança, eu defini claramente que para avaliar aquela foto, eu queria que ele interpretasse o engenheiro de segurança, e não um professor de história, e não um comediante, não um jornalista, né? Então, definir um papel é realmente muito importante para garantir a tarefa que você está pedindo. Escolher o formato é outra coisa essencial. Você pode dizer para o ChatGPT elaborar um texto dissertativo ou uma lista de tópicos, ou simplesmente um e-mail, ou uma nota jornalística. Enfim, usem a criatividade de vocês. Mas definir um papel e escolher um formato
já te dá centenas e variadas possibilidades de interações. E, por fim, estabelecer o tom. O tom é um tempero final que você dá para o prompt, porque você pode pedir um texto mais formal, menos formal, você pode pedir uma poesia sobre o concreto armado, depois faça um teste aí, ele entrega coisas boas. E tudo isso mostra a versatilidade que o modelo tem de combinar as palavras. Um negócio que é muito interessante é dar um conceito para ele e pede para ele, por exemplo, explique o que é concreto armado, como se você estivesse ensinando uma criança de 5 anos. E ele vai tentar fazer aquilo de uma forma mais simplificada e singela possível, mas sem perder o entendimento. Tem gente que já brincou lá, explique o que é física quântica para uma criança de 5 anos. Imagine o que ele não entregou, né? Então, para quem é professor, isso é muito legal, mas também, assim, para fazer alguma interação e ter ideias de criatividade, né, de conteúdos que vocês podem trabalhar. Então, esses exemplos que eu dei, né, exemplos de tom, você pode usar um tom persuasivo, formal, informal, descritivo, humorístico, narrativo, poético. Aquele PDF que está lá no link que vocês baixaram tem isso, tá? O formato também pode ser o mais variado possível, pessoal. Pode ser uma tabela, um e-mail, uma lista de tópicos, um relatório, uma apresentação, uma publicação de rede social, um artigo de jornal. Enfim, tem gente que é engenheiro, mas também é síndico no prédio, aí tem o informativo do prédio, precisa de ajuda para escrever um texto, para colocar lá no elevador, usa o ChatGPT para fazer isso. E o papel, né? Aqui eu dei uns exemplos bem genéricos, mas vocês viram o exemplo que eu dei. Interprete um engenheiro de segurança, mas você pode interpretar um historiador, um cientista, um comediante. Comediante é dos mais engraçados, literalmente mesmo, porque ele faz... Não que o ChatGPT seja engraçado, tá? Mas alguma coisa às vezes sai legal ali. E, basicamente, pessoal, o que eu tinha para trabalhar aqui com vocês era isso. Queria agradecer a oportunidade, espero que eu tenha sido ilustrativo aqui. Como vocês viram, a inteligência artificial de inteligência, ela só parece ser inteligente, na verdade é um grande modelo matemático que tem toda a condição de prever com maestria quais são as próximas palavras de uma frase, mas inteligente mesmo, por enquanto, só o ser humano, tá? E vamos tentar aproveitar o potencial da ferramenta para que a gente consiga ter mais tempo livre para o que realmente importa, né? Usar o modelo para aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas maçantes, chatas, e, enfim, e o que precisa do nosso cérebro continua sendo a gente, tá? E vai ser assim por um bom tempo. Não tem nada no horizonte que coloque que os computadores vão dominar qualquer tipo de coisa. A inteligência artificial não tem senso crítico, juízo, e ela não consegue dar nenhum passo além disso, tá, pessoal? Muito obrigado. Acho que vai ter pergunta agora, né, Moleiro? Vinícius, já são 2 perguntas ali, então... Boa noite, parabéns pela sua palestra, realmente muito interessante. E eu tenho aqui, mais não é nem uma pergunta, mas uma colocação. 2 semanas atrás, eu levei meus alunos de introdução à engenharia da Universidade de Pernambuco, sou professor de introdução à engenharia, para conhecer o ONS, Operador Nacional do Sistema. Eu fui do setor elétrico, fui da CHESF, né? Então, eu sempre levo os alunos para que aquilo ali seja uma inspiração para que eles enfrentem os desafios da engenharia com mais coragem, porque são trucidados nas disciplinas, né? Principalmente do básico, então ele conseguir ver, já no começo, um operador nacional do sistema, as coisas como estão lá, realmente é um entusiasmo. Aí um aluno pergunta a mim, professor, eu vou dar nota para o relatório que eles vão fazer, como é que eu faço esse relatório? Aluno de primeiro semestre, né? Eu digo, olha, entra no site GPT e pergunta como é que faz um relatório de uma visita técnica, né? Eu fui muito objetivo, porque não, o site GPT não, pelo contrário. Há uns dias atrás eu fui olhar o cartão de crédito de um filho meu que trabalha com programação
E está lá, ele está pagando um site GPT. É isso aí. Né? É isso. Então, a gente tem que ser, digamos assim, companheiro, né? E ajudar o processo, e não exorcizar essas novidades. É só isso que eu queria. Com certeza. Obrigado, viu, por essa colocação, porque é uma discussão sobre o mérito do trabalho, né? E eu acho que o mundo acadêmico tem um pouco disso ainda, de entender que mérito é quando o aluno sofreu, passou horas escrevendo aquele documento, quando, na verdade, se ele conseguiu trazer bem a ideia daquela visita e organizou bem no documento, tá ótimo, né? Parabéns aí pela iniciativa, viu? Muito bom mesmo. E o ONS é um bom exemplo de visita, né? Fazer despacho de usina é uma complexidade, né? Equivalente a controlador de voo, né? Vamos combinar. Não é fácil. É fantástico mesmo. Parabéns. Vinícius, meu nome é Rodrigo, sou de Minas, engenheiro. Parabéns pela palestra. Eu tenho formação na área de tecnologia da informação e agora engenharia civil, então assim, a gente conhece mais... Fiquei preocupado agora. Não falei besteira aqui não, né? Não, trouxe bons conhecimentos. Mas assim, eu queria que você deixasse para a gente o seguinte, existem chat GPT pagos, versões gratuitas, assim, o que o Vinícius está adotando hoje, o que você oferece para a gente, utilize essa ferramenta aqui, ou seja, paga, ou seja, gratuita. Sim. Bom, obrigado, viu, Rodrigo? No minicurso quarta-feira a gente discutiu bastante sobre isso, tá? Vocês vão ver que tem muita solução aparecendo. Tem muita solução aparecendo por aí que são derivações do ChatGPT. Então, alguém cria uma solução lá, por exemplo, na advocacia, estão criando assistentes que elaboram peças. No fundo, eles usam o ChatGPT, criam um programa que vai usar o ChatGPT e gerar esses textos. Então, eu recomendo que você use o modelo raiz, que é o ChatGPT. Óbvio, algumas soluções já vão vir enlatadas, já vão vir prontas para alguma tarefa. Para engenharia, ainda não tem tanta coisa. Autodesk tem feito algumas coisas, mas assim, por enquanto ainda é um terreno muito novo, inclusive para empreender, criar alguma startup que use inteligência artificial para gerar relatórios, por exemplo, tem esse espaço. Mas eu recomendo que vocês, se querem usar realmente com propriedade a ferramenta, que paguem o ChatGPT. É $20 por mês, R$100, eu brinco que é muito mais barato que o estagiário, mas, brincadeiras à parte, entrega muito valor de fato. O que eu peço para tomar cuidado é o seguinte, existem alguns cursos aí no mercado que o cara faz você comprar o curso e ele diz que ele vai te dar acesso ao modelo GPT. Cuidado com isso. No fim das contas, o cara está intermediando o que o próprio modelo já faz. E o valor que você paga para o curso dele, você pode pagar direto para usar o ChatGPT e aí você vai ter todas essas funcionalidades. Esse exemplo, anexar PDF, anexar foto, tudo isso é na versão paga. A versão gratuita você vai conseguir fazer alguma coisa, mas ele vai te limitar. Algumas interações por dia, 5 interações por dia. Para trabalhar mesmo, para usar aquilo de forma profissional, vale a pena pagar, tá? Então, e assim, e aí tem outras ferramentas. Tem ferramenta que faz slide de PowerPoint, tem ferramenta que faz imagem. O ChatGPT já vai fazer praticamente tudo isso, tá? Então, se é para começar, começa ali. Se depois achar uma ferramenta, porque aí você usa o modelo mais novo, né, que é o 4. Então, ele, não mostrei aqui, mas ele trabalha muito bem com áudio. Você pode mandar um áudio de uma reunião e ele faz o resumo daquela reunião. Então, você está lá fazendo uma reunião, deixa o gravador ligado, manda aquele áudio para o ChatGPT, ele faz a ata da reunião. Isso é fantástico, né? Então, enfim, eu iria por esse caminho, tá, Rodrigo? Obrigado pela pergunta. Tem mais alguma coisa, pessoal? Bom, então é isso. Eu convido vocês aí, qualquer coisa, me chamarem lá no Instagram, pedirem o material, se quiserem. E agradecer novamente, tá? Foi um grande prazer. Até a próxima.